Tiago capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai uns aos outros, pois, vossos pecados, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos, o quê? Presta atenção, hein? Tá ligado aí, hein? E orou com instância, e orou insistentemente, para que não chovesse. Orou insistentemente por um propósito declarado, na oração: Deus faz tudo por mim, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Eu amo Deus, viu? Não tem problema. Ele fala assim, ó. Tá. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Os mesmos sentimentos que vinham sobre Elias são os mesmos sentimentos que vêm sobre nós. Ele orou com propósito declarado e orou de novo. No propósito declarado, Deus ampliou e fez germinar a terra. Orou a despeito dos mesmos sentimentos que vêm sobre você e vêm sobre mim. A palavra que a Bispa Axa disse, né? Sentimentos vêm sobre nós. O que nós fazemos com ela que é a questão, né? Com eles é a questão, né? Então veio os mesmos sentimentos. E Elias orou e orou de novo. A gente tem que saber o que é de Deus. Já orei muito. Não tem como ter orado muito, irmãos. Tem que saber o que você quer. Se você quer só que chova, ou se você quer que germine a terra, ou se você quer que tenha frutos, ou se você quer que outros sejam abençoados, depende do que você quer e propõe em Deus para fazer. Elias, homem como nós, os mesmos sentimentos vinham. Guarda isso, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Os mesmos, iguais. E o verso anterior ele disse, olha, confesse uns aos outros e orem uns pelos outros. É claro, né, irmãos, que não é para sair para aí contando, né? Contando o lado ruim, né? Que bateu na gente, não. É para aquele que a gente teve um problema, fala, olha, tive um problema, me perdoa. E já falou uns aos outros, porque às vezes não é só com um, claro, né, irmãos? Marido, esposa, foi mal, me perdoa. Foi mal mesmo. Confessar é dizer, errei, estou errado, errei, me perdoa. Isso é confessar. Não é passar o dia chorando, gemendo, ai, está doendo, vou falar. Não, é ser direto. Fala para o outro irmão, entendeu, irmão? Glória a Deus, aleluia. Fala, Deus não perde tempo com isso. Fala, Ele resolve para que você possa viver bem. Então ali Ele está falando, olha, resolve aí. Tem problema? Resolve. Pede perdão, perdoa. E ore uns pelos outros. Aí ele entra com Elias. Aí Tiago entra, o Espírito Santo entra com Elias e fala, se você ler o que antecede, eu não vou ler, você já está com plano, vai ler de leitura. O que antecede aqui, o Senhor fala conosco a respeito dos relacionamentos na igreja, como fazer, como agir, das ações da igreja. É algo que, dia a dia da igreja, ele vai falando ali. E aí ele entra com Elias e diz, olha, os mesmos sentimentos que vêm sobre você, tem uns que são tão bons, né, gente? Tem sentimento tão bom, né? Aquele sentimento assim, quando vem, que você fala, ai, mas sou tão bem, tanta coisa boa, ele é tão bom, tão bom. Gente, sentimento é de Deus, né? Agora tem sentimento que vem, que você fala, que coisa, e que não é sentimento bom, que não me faz bem, que eu não gosto. Eu não gosto. Quem gosta de ficar sentindo raiva o dia inteiro? Ninguém gosta. Quem gosta de ficar sentindo tristeza o dia inteiro? Ninguém gosta. Tem coisa que a gente não gosta. E é ruim mesmo. Deu ruim, né? É ruim. Mas os mesmos que vinham, quem gosta de ficar com sentimento depressivo o dia inteiro? Agora, sentimento depressivo baixa em todo mundo.
Ninguém nasceu depressivo e ninguém nasceu animado. Então, os sentimentos, eles vêm. E aqui, o Senhor, né, que nos conhece tão bem, aleluia, glória a Deus, né? Ele disse, olha aqui, os mesmíssimos que vêm sobre você, vieram sobre Elias. E Elias, esse é o desafio. Amo essa palavra. Esse é o desafio, irmãos. Nessa semana, esse é o desafio. E Elias orou para que não chovesse. E não choveu determinadamente. E aí ele orou de novo. E germinou e deu frutos. Oração insistente. O que marca a diferença então? O que marca a diferença? Fazemos a diferença quando olhamos o que a palavra de Deus diz e lembramos que somos filhos de Deus. Mas sermos filhos de Deus, somos filhos porque um dia nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Único Senhor e Salvador. E eu quero lembrar bem isso todos os cultos. Conversei com uma irmã um dia desse, foi uma bênção, ela me lembrou tanta coisa. E eu quero lembrar aqui, lembrar você, de que o nosso acesso a Deus é somente através do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus. Maria foi uma mulher abençoada. Está no mesmo lugar que os outros que morreram e serviram a Jesus. Com Ele, ela não pode fazer nada por nós. Mas o sangue de Jesus, naquela cruz, Ele é o único caminho que nos leva até o Pai. Então, na nossa ignorância espiritual, como eu disse domingo passado, andei um período assim, mas fui ensinada, graças a Deus, nós perdemos tempo desviando caminhos, mas quando achamos o caminho, temos que acelerar e não ficar lamentando pelo tempo perdido, mas ficar acelerando por aquilo que Deus tem, é a vontade de Deus. Então nós tornamos-nos filhos de Deus na conversão, mas mostrar que somos filhos de Deus, que é o dia a dia, como este profeta fez, ele andava e as pessoas viam, ali o filho de Deus, esse é servo de Deus, esse é servo de Deus. É só de uma maneira, eu quero que você abra aqui, Romanos capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aqui não diz que todos os filhos de Deus estão sendo guiados. Ele diz que todos os que são guiados são filhos de Deus. Nós decidimos, nós escolhemos. Você vê um filho de Deus quando você vê ele sendo guiado pelo Espírito de Deus. Onde o Espírito de Deus nos leva? Fala comigo, para a casa de Deus. Fala, ô glória, fala, ô glória. Você acha que foi o inimigo que te trouxe aqui? Não foi não, irmão. Aí eu vim que eu estava oprimido pelo diabo, eu vim aqui, irmão, mas ele ia te levar para o inferno. Foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui essa manhã. Então nós mostramos que somos filhos, porque somos guiados. Aparece porque somos guiados. Esse homem de Deus que tinha os mesmos sentimentos que vinham sobre ele, não é que ele tinha, né, irmãos? Sofria os mesmos, vinha sobre ele, sentimento depressivo, sentimento de alegria, sentimento de júbilo, de ânimo, os vários sentimentos que esse homem tinha. O que marcou, ele era guiado pelo Espírito. Ele teve experiência com poderes malignos. Essa semana nós vamos estudar sobre isso. Ele teve experiência de um desafio tão grande de um rei e uma rainha que serviam ao inimigo, que se levantaram para destruí-lo. Uma mulher que levantou a sua voz e disse: você vai morrer, eu vou te destruir. Depois de ter feito uma libertação na terra, em Israel, de ter abençoado, ter tirado ali ações malignas, um homem de Deus que era guiado pelo Espírito de Deus. E aquela mulher, serva do inimigo, casada com o servo do inimigo também. A Bíblia alerta várias vezes para que os homens de Deus não casassem com mulheres que serviam ídolos.
ídolos. E nós precisamos prestar atenção no que a palavra diz. E este homem de Deus ouvia. E ele tinha uma palavra de morte. Fala comigo, desafio. Fala, desafio. Fala, minha vida já é um desafio. Fala, e nessa semana, os meus desafios estão em Deus, na casa de Deus, e vão ser atendidos. Quem pode dizer amém? E ele, diante daquela palavra, aquela mulher disse, eu vou te matar. Você vai morrer assim como você destruiu as ações malignas sobre Israel. E essa mulher que liberou essa palavra, aquele servo de Deus foi guiado por Deus. O Espírito de Deus o tirou daquele lugar. Mas ele sofreu. Você acha que Elias ficou com raiva de Jezabel ou não? Fala, irmãos. Claro, não é? Alguém chega e fala, vai te matar. Você fala, te amo. Não vai, irmão. Só se você estiver dormindo. Ele ficou com raiva? Claro que ficou. Ficou triste? Claro que ficou. Sentimento depressivo? Claro que teve. Sentimentos. Que diz Tiago? Sentimentos. Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas Elias orou. Elias orou. E aconteceu como orou, e orou de novo, e aconteceu mais do que orou, e aquele homem foi guiado. Mas também Deus levantou uma mulher que não tinha nenhum poder aparente como Jezabel. Já pensou? Nenhum poder aparente. Acho que Elias, depois que ele vê Jezabel, falou assim, Senhor, né? Como homem limitado, gente, a gente é gente, né? A gente tem uma memória afetiva muito forte, né? A gente acha que as crianças esquecem as coisas, elas não esquecem, mas elas têm as traduções delas, as memórias afetivas delas. Pega seu bebê no colo, abraça, caminha, está entendendo, está sentindo tudo, tudo, menor, maior, leva, olha no olho, transmite. E aquele homem, você acha que ele pensava quando ele pensava numa mulher que falasse alguma coisa? Como que a nossa memória afetiva faz? Ai, será que não vai ser igual aquela coisa? Não é assim? É verdade ou não? Pois teve uma experiência com uma mulher que não tinha o poder de Jezabel. E ele estava sendo guiado pelo Espírito, com necessidades, com fome. E Deus falou, vai até aquela viúva. E ela vai te alimentar. E chegou naquele lugar. Aquela mulher não tinha poderes naturais aparentes. Mas tremendamente decidida a ter o poder de Deus na sua vida, porque com o seu filho, gente, mexeu com o filho. Quem é mãe aqui diz, fala, mexeu com o filho, mexeu na cordinha do coração. Você quer ver mãe orar insistentemente, é mexer com o filho. Mas não tem hora, 3 da manhã ela acorda e ora, 4, 5, aliás, às vezes nem dorme e ora. Mas ali, aquela mulher, quando aquele profeta chegou lá, ele falou, olha, você só tem isso, olha, eu vou fazer isso aqui e vou morrer. Já, você entendeu? É para mim e para o meu filho, Adalfora. Aí ele falou, mas eu sou de Deus, né? Faz primeiro para mim. Ô mulher poderosa. Ela fez aquilo que Deus queria. Deu para Deus o que era de Deus. E Deus dá ao homem aquilo que lhe pertence. E ela fez. E abençoou. Sua casa foi abençoada. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Deus abençoou a viúva, mas Deus abençoou Elias, irmãos. Você acha que ele pediu comida só porque Deus mandou? Ele estava com fome. Com fome, irmãos. Com fome. Eu não sei o que você tem fome essa semana. Eu não sei qual é o teu milagre. Eu sei que Deus já começou a fazer nessa manhã desses 7 dias. Eu tenho certeza disso, porque Ele não falha,
E como nós estamos estudando aqui em Tiago, este homem com os mesmos sentimentos, ele insistiu, os mesmos sentimentos, ele insistiu, porque a marca de alguém guiado pelo Espírito de Deus é marcar o que Deus fala e apagar o que Deus apaga. Você tem que marcar o que Deus marca. Eu tenho que marcar o que Deus marca. Deus falou, Elias, vai. Deus falou, Elias, vai. Deus falou, Elias, levanta. O povo de Deus, você está sozinho? Nós somos milhares nesses 7 dias, irmãos. Você acha que aquele lugar cheio que nós tivemos ali, quinta-feira, só nós aqui de Brasília, ali naquele lugar, são milhares, são milhares, são milhares, são milhares. Que estão clamando nessa semana. O poder de Deus está se manifestando, mas nós temos que aprender, marcar o que Deus marca e apagar o que Deus apaga. Somos filhos de Deus, mas somos guiados por Ele. Assim vamos manifestar essa semana. E Ele marcou. Às vezes nós não vemos o poder de Deus porque marcamos o que o diabo marca e apagamos o que Deus marcou. Deus marcou na vida de Elias. Elias, eu te livrei de Jezabel. Realmente ela tornou-se um instrumento do inimigo na nação, mas eu te livrei. Quantos livramentos Deus nos deu, irmãos? Eu não posso falar Deus te deu, Deus nos deu. Quantos livramentos Deus nos deu, irmãos? Quantos livramentos Deus nos deu nesse ano? Quantos servos do diabo, porque a Bíblia fala, não posso falar diferente. Obreiros das trevas a Bíblia chama. Quantos se levantaram contra nós, neste ano e anos atrás. E Deus nos livrou. Eu tenho que marcar o que Deus marca e apagar o que Deus apaga. Deus marcou o seu livramento e o meu livramento. Deus marcou milagres para essa semana. Deus marcou respostas para essa semana. Deus marcou e eu não vou apagar. Olha, eu amo quando chega esses dias de oração. A gente já chamou de todos os nomes, do jeito que você quiser chamar, não tem problema não, irmãos. Chama lá, uma época chamou campanha, tanto faz. São dias de oração da igreja, dias de desafio. Porque nesses dias, os filhos de Deus se manifestam. Eles caminham. Deus está chamando. Deus está marcando, Deus está fazendo, é para lá que eu vou, é lá que eu estou, eu não fico fora do mover de Deus. Então, guiados por Deus, a manifestação se mostra, sim, com certeza, mas acontece que às vezes eu não consigo entender, tem coisas aqui dentro que ficam tão confusas, e eu não consigo mesmo discernir. Marcar o que Deus marca é lembrar que nós temos a mente de Cristo, está escrito. Bispo, mas eu sei que eu tenho, mas olha, se você souber o que passa na minha mente, está mais para a mente do outro. Pois então por quê? Então eu nem vou falar, eu acho que eu nem tenho a mente de Cristo. Fala comigo, eu preciso marcar o que Deus marca e apagar o que Deus apaga. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16. 2 Coríntios, verso 14 a 16. Esses dias, a gente tem um programa, né? De segunda a sexta, 7 da manhã na Fonte FM. Aí o pessoal ouve pelo aplicativo também. E na Europa, né? A gente estava lá, são 4 horas a mais. Agora está sendo 4 ou 5, né? Agora está sendo 4. Nós não temos mais... Lá eles têm um outro horário, nós não temos, graças a Deus, horário de verão no final do ano, então está 4 horas, né? Mas aí essa pessoa ouve 11 horas da manhã, né? Uma dessas pessoas que falou comigo lá. Aí ela me procurou lá, falou, é uma família. Ele falou assim, lá, tem uma empresa lá, né? Lá, uma ótica, né? Talvez vai ter ver, né? Porque transmite depois. Na ótica a gente ouve, todos os dias. Aí comentou de uma palavra, a gente começou a conversar, ele, a esposa, os filhos, adolescentes. E eu vim embora pensando naquilo. E ele falou, olha, essa parte assim, assim. Eu falei, ok. E eu vim embora. Falei, Deus,
quem quer andar contigo, não fica sem caminho. Não fica. Não fica. Não fica. Irmãos, quando nós vemos a palavra, e ele falando tanto que Deus tinha esclarecido algumas coisas. Quando nós vemos, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. Não peça explicação para quem não conhece a Deus das suas causas. Você não vai ter resposta. Então, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que os pensamentos brigam tanto na nossa mente, então? Por que temos tantas batalhas na mente, então? O porquê? Nós sabemos que foi pela queda. Mas o que fazer agora com isso? Se ele diz que nós temos a mente de Cristo. Aí então o livro de Hebreus, como vimos a semana passada, capítulo 4, verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, esse discernir, para julgar, para fazer o juízo do quê? Os pensamentos e propósitos do coração. Nós temos a mente de Cristo, temos que pegar a palavra de Cristo e julgar os pensamentos, marcar o que Deus marca e apagar o que Deus apaga. Fala comigo, é marcar o que Deus marca e apagar o que Deus apaga. Fala, é marcar o que Deus marca e apagar o que Deus apaga. É assim. É assim. Nós não podemos esquecer que temos essa mente. Sabe o que o inimigo quer? Trazer, jogar, porque ele não vê o que você pensa, ele não consegue. Não pense que ele vê o que você pensa. Mas ele é muito antes do que nós. Lúcifer é um anjo de luz. Ele percebe as nossas ações. O sopro que ele faz. O que ele usa. E nós estamos aqui com aquele sopro muitas vezes. E nós temos que julgar esses pensamentos. Fala, eu tenho a mente de Cristo. Fala, está escrito. Está escrito, eu marquei, está escrito, e a palavra é viva e eficaz. Tem pensamentos que têm que ser apagados, tem pensamentos que têm que ser marcados, tem pensamentos que têm que ser deletados, lixeira para sempre, lixeira para sempre. Tem pensamentos que querem retorno, vão ser deletados de novo. Ai meu Deus, eu achei que eu não ia pensar mais nisso, agora estou pensando. Não perca tempo lamentando, deleta, apaga e marca o pensamento de Deus. E o que ele diz? Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Fala, não fica na média não, irmão. Fala para o irmão do lado, fica na média não, irmão. Você tem que estar acima da média. Fala, na média não. Fala, nem gato fica em cima de muro mais. Você já viu? Não existe nem muro aqui em Brasília, né? Viu? Não fica. Ó, ficou em cima do muro, já era, já é do outro lado. Fala para ele, não fica na média não, meu irmão. Fala, é acima da média. É acima da média. Então, esse Elias, mesmo passando por momentos lá embaixo, down. Por momentos lá em cima, lembra? Do desafio? Quando Baal foi
envergonhado. Os profetas de Deus foram honrados. E ele alegrava e falava: cadê Baal? Cadê? Hã? Momento de júbilo. Claro que era. Você acha que Elias estava lá triste? Quem acha que Elias estava feliz de dizer a verdade? Mas momentos lá embaixo dizendo: não quero, não. Esse marcou o que Deus marcou, a palavra de Deus para ele. Apagou o que o inimigo usou. Você vai morrer, vou te destruir. E apagou e permaneceu insistentemente naquilo que Deus havia lhe prometido. Pega a sua Bíblia, não sei como você lê, se é aqui, se é aí, se é lá. Não importa, né, irmãos? O instrumento, importa que é a palavra. Então segura aí. Oh, Jesus. A palavra é viva e eficaz. Quando você recebeu o Senhor como seu Senhor, o único Salvador, você recebeu a mente de Cristo. Não permita que Satanás te engane. Você não tem mais nada com ele. Nada. Mas você pode e deve andar como um filho de Deus. E você pode e deve crer no que o Filho de Deus diz. No que a palavra de Deus diz. E você pode dizer essa manhã, se assim você crer, diga: Senhor Deus, a minha mente, na minha mente, eu declaro, os teus pensamentos irão prevalecer. Eu vou apagar o que não são teus, e aqueles que são teus, eu vou marcar, e eles vão produzir frutos, vida em abundância. Amém. Amém? Então, este homem de Deus, que tinha os mesmos sentimentos que nós, às vezes, temos. Tem dias que nós chegamos, transbordantes. Tem dias que nós chegamos com lágrimas. Quem acha que Elias chorou? Não é? Se você está muito chateado, muito triste, não segure a lágrima. Só não saia por aí derramando para quem não precisa ver. Te sugiro isso. Mas não segura não. Chora. Os fortes choram também. Os fortes também choram. Até para serem mais fortes. Porque a gente segura muito, e vai sair onde não deve, da forma que a gente não quer. Entende? Somos pessoas como esse profeta que admiramos tanto. Então, com esse choro, insistindo na oração, marcando o que Deus marca, apagando o que Ele deleta, tem uma marca que Deus mandou para que possamos marcar. E diz que Ele troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Amém? Amém? Fala nos choros da vida, nos sorrisos da vida, nas alegrias da vida, nas tristezas da vida. Eu continuo andando. Enquanto eu ando, guiado pelo Espírito, Deus está mudando o meu coração, que era de pedra, está sendo transformado em coração de carne. Aleluia!